E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que andam os trabalhos de vocês? As monografias, as pesquisas, as elaborações dos projetos? Apesar da gente estar ainda no meio da pandemia, eu sei que muitas instituições continuam na modalidade remota, né, com as suas disciplinas, com suas pesquisas, com desenvolvimento de monografias, de projetos, né? Algumas pós-graduações também continuam. E como é que vocês estão conseguindo dar conta disso? Estão avançando na produção de vocês? Bom, espero que sim. E se precisarem de alguma ajuda, já sabem, né, que é só enviar uma mensagem para a gente. Hoje eu vim dar uma dica sobre a citação bibliográfica no meio de um texto, né? Mais especificamente a citação no formato autor-data, que é talvez o formato mais comum que vocês encontrem nos textos científicos, nos textos acadêmicos, e que vocês também devem usar nos textos que vocês produzem. Acho e acredito que muitos de vocês já devem ter recebido comentários nas revisões, principalmente nas elaborações de monografia de graduação, de projeto, né, dos alunos que estão iniciando nesse processo de formação acadêmica. Devem ter recebido vários comentários dos seus orientadores e dos revisores pedindo para inserir ali no texto que vocês escreveram a citação da referência onde você retirou aquela informação. Isso é algo extremamente importante. Já falei sobre referência bibliográfica aqui, né, no Guerrilha algumas vezes. A gente, quando falou sobre o gestor de referência, o Zotero, a gente também falou sobre esse assunto, no aulão também. Então, referência bibliográfica é algo que vocês já devem ter percebido que é muito importante dentro do meio acadêmico, dentro do meio científico. E texto precisa ter referência. Todo ele? Não todo ele, mas sempre que você for escrever uma ideia, um argumento, que você retirou de uma referência, de um outro texto, de um outro autor, você deve colocar a citação. Muitos dos alunos às vezes me perguntam: poxa, mas eu li um artigo e eu peguei a ideia geral daquele artigo e transformei em um parágrafo. Bom, mas a ideia, como você mesmo falou, você pegou a ideia geral de um outro lugar, né, de um outro autor. Então você precisa sim dar crédito àquele autor que descreveu originalmente a ideia que você está aí agora transcrevendo. Ah, mas eu estou escrevendo com as minhas palavras. Mesmo assim, você precisa colocar a citação da referência do texto original, de onde você retirou aquela informação. Porque não é você, a ideia não é sua, né? Apesar de você estar criando o texto, você não está criando a ideia, você não está criando o argumento. Então você precisa dar crédito a quem de fato construiu a ideia e construiu o argumento. Quando você estiver descrevendo os seus resultados, os resultados da sua pesquisa, aí sim são seus. Você não precisa colocar citação porque são resultados que você encontrou. Mas se você for, por exemplo, descrever ou caracterizar uma região geográfica, seja uma caracterização ambiental, social ou econômica, você está retirando dados de uma fonte, você precisa indicar de qual fonte você retirou essas informações. Como que você faz isso? Colocando lá a citação da referência que você utilizou como base.
Quando você estiver apresentando um assunto para um leitor, né, na introdução, na apresentação, que você está apresentando as ideias gerais daquele assunto, você está apresentando ideias gerais que você compilou de diversas referências. Então você precisa sim colocar a citação dessas referências que você utilizou como base. Mais para frente, quando você já tiver escrito vários textos, você vai ver como é que isso é uma coisa mais comum e importante, né? Normalmente, a pessoa que está começando a escrita científica, né, está começando no meio acadêmico, não compreende muito bem quando e onde e por que colocar referência. Mas sim, é necessário e é extremamente importante. Mas eu estou fazendo um trabalho de uma disciplina para um professor. Estou descrevendo o comportamento de um crescimento bacteriano específico. Que, para descrever esse comportamento, eu comparo com o que tem na literatura. Bom, você está comparando com o que tem na literatura, significa que você está utilizando uma referência como base, você está utilizando uma literatura como base. Então, sim, você precisa colocar essa citação. Você está descrevendo um ecossistema. Essa descrição do ecossistema, apesar de repente, você achar que parte das suas observações, você vai descrever uma floresta, um trecho de manguezal, ou a dinâmica de sedimento num rio. Só que você está pegando informações que já existem na literatura. Né? Quando você pega essas informações que já existem na literatura, por mais que você fale assim, mas eu observei que existe tal característica naquele ambiente. Essa característica ela já foi descrita antes. Não é um texto, uma ideia ou um argumento original seu que resulta pela primeira vez da sua observação. Né? Você não vai, por exemplo, descrever um exemplo, né? Descrever a floresta umbrófila, descrever a floresta tropical, descrever a Mata Atlântica em função das suas observações, porque isso já está muito bem descrito na literatura. Né? Então você vai pegar exatamente essa base que já existe, essas referências que já descrevem esse ambiente, e vai citá-las no seu texto. Eu estou colocando agora aqui um trecho de um texto, de um artigo, que eu sou autor, está aí nos comentários a referência, e reparem, né, esse é um trecho da introdução do artigo que foi publicado. Reparem que está em amarelo, então as referências bibliográficas, né, está aí grifado em amarelo, as referências bibliográficas que os autores utilizaram, os autores incluindo eu, utilizaram para descrever esses ambientes, no caso o manguezal. Então essas informações não foram descobertas pelo autor do artigo, né? São informações que já constam na literatura e a gente utilizou para descrever o ambiente, para apresentar o ambiente em que a gente iria trabalhar. Já em verde é um trecho do texto que foi elaborado pelos autores do artigo, né? Pelos autores desse artigo que eu fiz parte. Então, nesse caso, é um texto
né, que não é que a gente não utilizou como base nenhuma outra referência, que é um compilado de argumento dos próprios autores. Assim, então, não tem nenhum tipo de citação. Reparem que nesse texto as referências elas estão citadas no formato autor-data, aonde a gente coloca o último sobrenome do autor ou do primeiro autor. No caso, quando tiver mais de 3 autores, aí a gente usa o último sobrenome do primeiro autor e coloca lá o et al, né, que significa e outros, e a data de publicação. Quando você tem um ou 2 autores, você coloca o sobrenome do único autor ou o último sobrenome dos 2 autores e a data. Isso é o sistema de citação autor-data. Existem outros sistemas, mas aí a gente deixa para uma outra ocasião. Nesse outro slide, nesse outro texto, que corresponde a uma parte da discussão desse artigo, eu separei aqui com cores diferentes trechos que correspondem à ideia ou argumento que foram retiradas de diferentes referências, de diferentes literaturas. Cada trechinho desse que está grifado é um argumento ou é uma ideia que foi retirada de uma referência específica. Nesse caso, cada parte, então, eu tenho que colocar a citação dessa referência específica, da onde eu tirei aquela ideia, da onde eu tirei aquele argumento. Certo? Então, cada trechinho desse, se cada trecho vier de uma referência diferente, eu coloco essa citação. Reparem que nesse trecho é a mesma referência, né? E eu uso a mesma citação, o mesmo autor, mas são ideias e argumentos distintos desse mesmo autor que a gente utilizou. Nesse caso, para cada trecho, como são ideias distintas, eu coloco ali a citação no final do período. Coloco a citação no formato autor-data. Certo? Diferente daquele trecho inicial, né, que a gente está vendo aqui agora, em que eu uso diferentes autores, porque são diferentes referências que eu utilizo como base para elaborar o meu texto. Certo? Bom, nesse exemplo aí que eu estou passando para vocês, a gente utiliza o formato autor-data. Como eu falei, existem outros formatos que aí fica para outra ocasião. Nesse formato autor-data, a gente sempre vai utilizar o último sobrenome e a data de publicação. Ainda nesse sistema autor-data, tem diferentes formas de você utilizar, né? Algumas normas utilizam autor, data e a página aonde você encontrou aquela informação, e outras você só coloca lá o último sobrenome e a data. De qualquer forma, sempre o último sobrenome e a data. Se você só tiver um autor, o último sobrenome desse único autor e a data. Se você tiver 2, o último sobrenome de cada um desses 2 autores e a data. Se você tiver mais de 2, a gente coloca o último sobrenome do primeiro autor, et al, e a data. Óbvio que isso também pode variar de revista para revista, então fiquem sempre atentos de monografia para monografia, de instituição para instituição. Então fiquem sempre atentos às regras da instituição, da revista,
da organização para a qual você vai submeter o seu texto. Beleza? Espero que tenha sido útil. Espero que a partir de agora vocês lembrem-se de sempre colocar a citação bibliográfica no texto que vocês estão escrevendo quando esse texto apresentar uma ideia, um argumento ou uma informação que a gente está retirando de algum lugar ou que já foi extremamente bem descrita na literatura e que às vezes a gente observa já baseado no nosso conhecimento. Às vezes a gente vai para um campo, vai realizar um experimento e a gente já está ali observando e descrevendo com aquilo que a gente já conhece porque a gente já leu na literatura. Então, aquilo que aparentemente está sendo descrito pela primeira vez, não está, porque já tem na literatura aquela descrição. É diferente, por exemplo, quando você vai fazer um levantamento, um estudo da composição de fungos de uma determinada região. Aí, quando você apresentar os resultados com seu levantamento taxonômico, nesse caso, são seus resultados, o levantamento taxonômico é seu. Nesses seus resultados, você não tem que colocar citação bibliográfica. Mas, quando você for descrever de uma forma geral como ou quais são os grupos que normalmente seriam encontrados naquele ambiente por conta do que você já encontrou na literatura, exatamente por isso, porque você já encontrou na literatura uma descrição e é aquilo dali que você está utilizando como base, como norte para a sua pesquisa, você vai colocar essa citação naquele texto que você vai estar descrevendo de uma forma geral a assembleia de fungos de regiões parecidas ou daquela região, de uma região próxima ou de uma região que se assemelha à qual você vai estudar. Beleza, gente? Então, lembrem-se sempre de colocar a citação, se for seguir o formato autor-data, último sobrenome e a data, e lembrando que vai variar de colocar o último sobrenome de um, de dois ou só do primeiro, vai variar de acordo com o número de autores que confeccionaram a obra que você está referenciando. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente. Não esquece de acompanhar as nossas mídias, Facebook, Twitter, YouTube. E se tiver dúvida, deixe um comentário, manda uma mensagem que a gente vai fazer o possível e o máximo para ajudar você. Beleza? Não esquece também de mandar esse vídeo para um colega que você acha que vai aproveitar muito bem essa informação. Tá bom? Até a próxima!